Oi, Dani, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Vou te mandar o áudio falando um pouco do meu testemunho. Eu me chamo Lady Jane, tenho 32 anos, sou aqui de Salvador, tenho 7 anos. Esse ano, no mês de agosto, eu faço 8 anos, para a glória de Deus, se nosso Senhor Jesus não voltar antes. Faço 8 anos de convertida. E nesses últimos meses, o Senhor fez um trabalho assim profundo na minha vida, através da busca, né? Através da busca que eu tive. Lá na igreja iniciou uma campanha no mês de março. O pastor, conduzido pelo Espírito Santo, abriu uma campanha de 31 dias de oração, buscando o arrependimento. E eu, sempre como eu gostei dessas campanhas de oração, né, eu fui com muita sede, eu queria, né, me arrepender. E eu estava indo para as orações, pedindo ao Senhor perdão, perdão pelos meus pecados, perdão pelos pecados da igreja. Só que chegou, não sei como era 31 dias, chegou uns certos dias que estava quase se repetindo as orações, né, as palavras, e eu já estava me incomodando. Eu falei, não, eu preciso saber do que eu tenho que me arrepender. Eu preciso saber o que é que eu estou fazendo que não agrada ao Senhor, porque eu preciso falar, né? Senhor, eu me arrependo disso, eu me arrependo daquilo. Aí eu abri uma consagração. Comecei a abrir consagração de 24 horas de jejum, depois abri de um dia e meio, depois abri de 7 dias, entregando todos os dias às 10 horas da noite. E eu digo a você, irmã Dani, meu Deus, foi um sobrenatural assim na minha vida. Eu comecei a ter sonhos. O Senhor começou a me dar sonhos assim, eu nua. Nos sonhos eu tinha relações com homens casados, homens da igreja, homens nas ruas. Eu exibia o meu corpo. E eu comecei a ficar perturbada com aquilo. Eu falei, meu Deus, o que é isso? O que é isso que está acontecendo? Porque eu estou tendo esses sonhos? Eu sou casada, Senhor. O Senhor sabe que eu não olho para homem nenhum com olhar impuro. O Senhor sabe que eu não desejo a ninguém, Senhor. Eu sempre fui bem reservada, assim. Não gostava de muita entrada, de conversar, de brincadeira, entendeu? Com homens. Sempre procurei me colocar no meu lugar, porque eu estou tendo esses sonhos. Eu comecei a achar que era algo que meu esposo estava fazendo, que meu esposo está afastado, e eu comecei a achar que é algo que ele estava fazendo, que Satanás estava achando brecha e estava me afrontando, porque nós éramos uma carne só. E como eu trabalhava com o cabelo, eu era mergarrista e transista, depois que eu saí de uma empresa, eu entrei nessa área que eu já trabalhava antes, né? Aí depois eu saí da empresa para trabalhar só nisso, né? Megarrista e transista, há 15 anos. E desses meus jejum, que eu fui dormir, o Senhor me deu um sonho que praticamente parecia uma visão, na verdade. Uma das minhas clientes na minha cozinha, eu como se eu estivesse fazendo o cabelo dela, ela manifestava. E quando essa mulher manifestava, ela caía no chão e eu começava a... Vinha o nome do demônio na minha boca. Sai dela, pombagira. Eu nunca tive um sonho assim de falar nome de demônio, né? E eu falava, saia dela, pombagira. E quando eu falava, sai dela, pombagira, ela se contorcia, mas não me respondia, não falava nada, ficava calada, porém não obedecia aos meus comandos. E eu falava de novo, sai dela, pombagira. Ela pegava, virava, se contorcia, virava a mão dessa cliente e apertava o meu ombro. E eu começava a gritar, me solta, pombagira, me solta, pombagira. Só que foi tão desesperador o sonho, foi praticamente uma visão, que meu esposo me acordou, porque eu estava gritando em voz alta. Eu dormindo, gritando em voz alta. Aí meu esposo me acordou. Foi reclamar aqui com minha filha. Aí meu esposo me acordou na hora e falou, amor, você tá gritando muito alto, tá expulsando algum demônio aí. Aí eu fiquei tão aliviada por minha esposa ter me acordado naquele momento, porque eu estava sentindo muito medo, né, daquela entidade, e eu fiquei com medo de voltar a dormir e imaginando levantar da minha cama para orar, porque ficou parecendo que a presença tinha tomado a minha casa. Aí eu fui para o joelho orar, comecei a orar ao Senhor, pedindo perdão ao Senhor, Deus tenha misericórdia, repreende este mal, comecei a orar.
Aí fiquei com aquilo na mente, o Senhor ele não me mostrou logo, né, o que estava acontecendo, e eu ficava perguntando ao Senhor, abria jejum, Jesus, Deus me mostra, Senhor me mostra o que está acontecendo. Aí foi quando eu no YouTube vi o vídeo o seu vídeo, Dani, né? E quando eu vi, você começou a falar, né, do o que você era, né, que era prostituta, e que você começou a mostrar algumas coisas, se eu não me engano. Não, você não foi. Você começou, né, a falar o que você era, contando seu testemunho. Aí eu peguei seu nome e fui lá pesquisar no YouTube, né, a prostituta, assim. Aí, menina, eu peguei e lembrei que quando eu vi seu vídeo, eu lembrei que eu não me lembro se eu tinha assistido sua entrevista. Eu acho que eu ainda não era cristã quando você deu essa entrevista. E aquela sua entrevista ficou na minha mente. E quando eu vi você, né, transformada, eu falei, meu Deus, eu vi a entrevista dessa mulher na época, e olha como ela tá agora, eu comecei a assistir seus vídeos. Aí você começou a postar, né, diante da sua caminhada, como foi o que Deus foi mudando, né, tirando de você. Aí quando você postou fotos suas, né, do início da sua conversão, a forma que você se vestia, eu me vi porque era a forma que eu me vestia, né? Eram as mesmas roupas praticamente que eu usava, só mudava assim, modelo, cor. Modelo não, eram os mesmos modelos, só mudava a cor, né? Estampa, essas coisas assim, mas praticamente os mesmos modelos das roupas que eu usava. E eu falei, meu Deus, eu me visto assim. Então quer dizer que eu tô errada, Senhor? Eu tô sensual? Ô, Dani, aí foi como se uma escama caísse dos meus olhos naquele dia, assim, o Senhor me mostrou, é assim que você se veste, né? Você anda na lascívia. Aí eu fiquei abismada, assim, muito abatida, porque o Senhor fez eu enxergar que eu andava na lascívia, que eu era sensual e que eu me converti e só fiz mudar o tamanho das minhas vestes, mas eu continuava sensual, né? E o pior é que ele mostrou que eu não fazia isso de forma inconsciente. Ele mostrou que no meu coração eu tinha um desejo de chamar a atenção, né? O quanto eu achava que eu era santa e eu não era. E, meu Deus, aquilo ali para mim foi uma pancada muito forte, uma tristeza profunda no meu coração, né? O Senhor me mostrou que realmente o meu corpo estava sendo instrumento de cobiça, o meu corpo estava sendo instrumento de injustiça, né? Eu estava fazendo homens na minha congregação ter desejos por mim, homens na rua quando passava, ter desejos por mim. O Senhor me trouxe à memória uma vez que um irmão, né, na congregação me abraçou, você tem noção? O irmão me abraçou, eu já estava casada. Na frente do meu esposo, ele falou assim: a lady dos meus sonhos. Olha para esse que absurdo, mandando. E naquela época, né, por causa da minha imaturidade, e eu ainda estava, né, não estava totalmente liberta, eu achei aquilo ali, eu achei um absurdo ele ter falo, mas ao mesmo tempo o meu ego, o meu eu, né, se envaideceu, porque mostrou ao meu esposo que tinha pessoas que estavam de olho em mim, né, me desejava. Você vê como é maligno, né, os sentimentos do ser humano. Aí eu peguei minhas roupas, coloquei na cama, assim, todas, praticamente todas. Só ficou, se eu não me engano, uns 4 ou foi 5 vestidos, que a maioria deles foi quando eu estava gestante. Então eles eram mais folgadinhos por causa disso, não desenhava meu corpo, mas também tudo de alcinha. Misericórdia. Aí deixei esses vestidos, né? E chamei meu esposo e falei para ele, Deus não se agrada das minhas roupas. Meu esposo, como ele tá afastado, né? Então ele não tá com a mesma visão assim. Não tinha a mesma visão, não tem a mesma visão, mas eu creio que o Senhor vai resgatar ele em nome do Senhor Jesus. Aí ele ficou assim olhando, mas só que ele estava vendo o meu processo de busca, né? Então ele falou para mim, quem está buscando é você. Então se Deus falou para você, né, eu não posso falar nada. Aí ele me apoiou, né? Aí pegamos nossas roupas, damos. Eu fiquei tão desesperada que eu queria jogar fora, mas ele teve a ideia de dar. Ele teve a ideia de dar, né? Que em mim ficava justas, mas em outras pessoas poderiam ficar mais folgadas, pessoas mais magrinhas do que eu. Aí fizemos isso, demos as nossas roupas. E também, durante esse processo, também teve a parte do meu trabalho, né? Como eu sou era megarrista e transista há quase 15 anos, minhas clientes, 99% delas eram ímpias, né? Poucas eram crentes. E
eu sabia, quando eu me converti, eu usava mega, eu usava trança, só que o Espírito Santo ele foi me incomodando, eu parei de usar. Então eu fiquei só trabalhando com isso. Eu achava que trabalhar não tinha problema nenhum, né? Que eu poderia trabalhar, só não poderia usar, né? E assim eu fui, né? Nesse tempo todo que eu já tinha na igreja. Porque a igreja que eu me converti, não era uma igreja que pregava doutrina, né? Eles deixavam as pessoas a seu bel prazer, né? Se o Espírito Santo convencesse, convenceu, mas também se o Espírito Santo trabalhasse na vida de alguém de forma assim, era para você ficar para você, porque era com você que Deus tinha isso, não era com os outros. Então foi assim que eu praticamente nasci de novo, né, neste local. Aí o que aconteceu? Eu continuei trabalhando nessa área. E quando uma cliente. E era assim, tão algo espiritual que eu já sentia no meu espírito, mas a minha cegueira impedia de ouvir que quando que eu terminava os cabelos das minhas clientes, que elas falavam assim, tá bonito. Aí eu falava, tá bonito, mas por dentro batia aquele receio, assim, aquele temor de Deus, né? Até de elogiar, eu ficava meio acanhada de elogiar, né? Mas de vez em quando eu elogiava. E muitas delas saíam dizendo que ia arrasar, que ela, você via mesmo que era algo maligno, né? Agora o Senhor me mostrando, né? Eu via, né, que realmente era algo maligno. Muitas já tinham, o quê? 14 anos presa no mega rec, não conseguia ser liberta. Aí você vê onde estavam as cadeias, né? Depois que o Senhor tirou as escamas dos meus olhos, que eu vim enxergar. E o Senhor me mostrou que eu estava sendo um instrumento, né? Instrumento, as minhas mãos estavam sendo um instrumento para servir a Satanás na vida dessas mulheres, né? Porque a maioria delas, todas elas praticamente botava cabelo para poder se sentir mais atraente, mais bonita, chamar mais atenção, né? Mudava de penteado, faziam tranças, né? Com essa intenção. E isso não louva ao Senhor, né? E essas mulheres só se sentiam mais bonitas e envaidecidas quando fazia esse processo no cabelo, né? E o Senhor me mostrou que eu estava sem autoridade quando aquela mulher manifestou na minha casa, que eu não tinha autoridade para expulsar aquele demônio. Por quê? Né? Além das minhas roupas, né, que eram lascivas, as minhas mãos estavam servindo a eles, né? Eu fazia cabelo de filho de chiqueiro, né? Pai de chiqueiro, como dizem, né? Que é pai de santo, que não é pai de santo nenhum. Né? Eu fazia o cabelo deles e eu achava não que quem Deus sou eu, né? Então não tem problema se eu for lá e fazer o cabelo deles, né? O diabo é, que não deveria aceitar minhas mãos sendo colocadas. Você vê que a minha ignorância e a minha cegueira estavam tão grande a esse ponto. E olha, Dani, que eu não era uma pessoa é, que não temia ao Senhor. Eu, era uma pessoa, sempre fui uma pessoa que eu temia a Deus, né? Que eu buscava ao Senhor. Agora mais do que nunca. Agora mais do que nunca, né? Tanto que as pessoas, tipo assim, me tinham como uma pessoa rígida, né? Quando eu ministrava, me dizia que eu era rígida, né? Que eu pregava mesmo contra o pecado. Aí você vê o quanto eu estava ignorante, que aí realmente eu estava como um fariseu, meu Deus. Porque eu não enxergava o meu pecado, eu só enxergava o pecado do meu próximo. Porque eu achava que as minhas vestes abaixo dos meus joelhos e o fato de eu não trair meu esposo fisicamente, o fato de eu não andar nas portas das pessoas, de eu não andar no meio de conversaria, né? Eu achava que eu era uma cristã aprovada. Só que meu Deus me falou que eu não estava aprovada. Foi muito, muito profundo assim, né? Aí eu tô aqui resumindo, né? Eu tô no processo ainda, né? Renunciei ao trabalho. Foi um choque porque eu já tinha muitas clientes, muitas delas até hoje assim ficar tentando. Algumas eu consegui explicar, outras eu não expliquei porque eu sei que não vai compreender, né? Aí eu, Deus, né? Não vou falar Deus tirou, Deus me mostrou, né? Tem coisas que Deus tira e tem coisas que nós temos que tirar, né? Então eu renunciei ao meu trabalho, eu renunciei às roupas, né? Por amor ao meu Senhor, né? Porque nós temos que perseverar, né? Nós temos que tomar a nossa cruz e seguir. Jesus ele falou, né? Que aquele que quer vir, né? Após mim, negue-se a si mesmo, né? Isso é negar a gente mesmo, é a gente arrancar, né? Renunciar tudo aquilo que não agrada ao nosso Senhor, né? Para poder ter uma vida de comunhão com Ele, né? Porque o Senhor fez eu entender que naquele grande dia ia se cumprir na minha vida, né? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, que eu não vos conheço, porque eu estava em prática de iniquidade, né? E eu não sabia, por causa da minha cegueira. Eu estava, porque eu não estava buscando o Senhor da forma correta. Orar, todo mundo ora, orar até ímpio ora. Eu tinha cliente que dizia que orava o tempo todo e estava na vida, né, errada, mas orava. A diferença é buscar a face do Senhor, é buscar o Senhor, né? Quando Deus ele falar em Deuteronômio, se eu não me engano,
né? Quando ele fala, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né? Orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, né? E sararei a sua terra. Ou seja, orar, buscar a face. O que é buscar a face? É buscar conhecer o Senhor, buscar conhecer a Deus, o Deus que você serve, né? Louvado seja Deus, você vai se aproximando mais dele, você vai vindo a sua santidade, você vai se constrangendo, você começa a ver os seus pecados. Louvado seja Deus, né? E ele vai mostrando, aí você vai fazer escolha, né? Aí eu também, é porque a gente vai gravando áudio assim, tem coisas que a gente vai lembrando, né? É, também comecei a pesquisar, né, sobre a sã doutrina, o que é, eu fui pesquisar sobre esmalte, e não sou daquelas pessoas que ouve qualquer testemunho e toma para si, vou agora obedecer isso porque foi Deus, não, né? Eu fui pesquisar na internet, fui ver o significado, né, da onde vinha, aí eu fui pesquisar sobre os esmaltes, sobre os brincos, né? Da onde veio, né? E a gente vai tendo a revelação da onde veio, da onde veio os esmaltes, né? Porque a pombagira se agrada dos brincos, dos colares, das pulseiras, né? Você vai ver que tudo isso é uma influência maligna, a moda, quando você vai ver a sã doutrina, quem eram os crentes antes, e quem são os crentes de hoje, né? Coisas que a igreja não aceitava antes e agora tem aceitado. Como o mundo, né? O mundanismo entrou na igreja, Satanás ele entrou na igreja a ponto de cegar os cristãos, de ele não perceber que eles estão indo a passo largo para o inferno, né? Porque estão presos nas suas próprias cobiças, nas paixões da sua carne, têm louvado ao Senhor apenas pelos lábios, né? Mas os corações estão longe do Senhor, está cheio das coisas terrenas, né? Dos prazeres terrenos, que é do exibicionismo, da sedução, né, da lascívia, e muitos se arrumam dizendo que está se arrumando para adorar a Deus, mas na verdade está se arrumando para ser visto, para ser cobiçado, para ser desejado, para ser invejado, né? E Satanás ele tem cegado, porque eu sempre me questionava, Senhor, porque eu não vejo mais cura, né? Porque eu não vejo, meu Deus, mais libertação, não vejo mais o batismo de línguas estranhas, porque até 8 anos atrás, quando eu entrei, eu via essas coisas, ainda pouco, mas eu via, e não temos visto mais isso. E eu sempre falava, não é porque a gente parou de buscar mais o Senhor, e realmente paramos de buscar o Senhor da forma correta, com todo o nosso coração. E também deixamos o mundo entrar na igreja, né? E onde há pecado, Deus não se manifesta. Onde há pecado, quem se manifesta é Satanás, né? E Satanás ele tem entrado e tem saído, tem congregado com os cristãos, e os cristãos não têm percebido isso porque, né, não tem tirado a cegueira dos teus olhos. E quando a gente começa a pregar isso, as pessoas têm a gente como religioso, né? Mas servir a Deus é renunciar ao mundo, servir a Deus é renunciar ao padrão de beleza do mundo, né? Servir a Deus é você renunciar aos prazeres do mundo para poder você provar o sobrenatural do Senhor, né? E pela misericórdia do Senhor, eu tenho esses dias, né, provado o sobrenatural do Senhor. Deus tem me mostrado sonhos que, meu Deus, com poucos dias tem acontecido, tem me dado revelações assim, meu Pai, o entendimento da palavra, tem aberto mais os meus olhos, que eu sempre soube que eu tinha um dom da palavra, mas ultimamente, né, está sendo mais aguçado dentro de mim, e eu tenho buscado agora conhecer mais o Senhor Jesus, né? Porque a gente não pode andar com quem a gente não conhece. Conhecer de lábios, Jó conhecia. Jó era temente, servia a Deus de lábios, mas teve um momento que ele teve um encontro com o próprio Deus e ele viu Deus. Louvado seja Deus. E é isso que o Senhor ele quer que a gente faça, né? Venha ter uma busca, uma entrega, realmente se cumprir aquela palavra, né? Amar o Senhor com todas as nossas forças, com toda a minha alma e com todo o meu entendimento. Louvado seja Deus, né? E você, Dani, tem sido instrumento do Senhor. Um canal também, uma irmã chamada Kátia, também tem sido instrumento do Senhor na vida de muitos, e eu tenho visto que o Senhor tem resgatado alguns remanescentes, tem resgatado, né, pessoas que realmente querem servir Ele de todo o seu coração. Ele tem aberto os olhos, né, para que volte à prática das primeiras obras, à prática de santidade, a renunciar. Louvado seja Deus, tudo aquilo que o mundo tem oferecido a gente. Louvado seja Deus, para poder a gente andar realmente em comunhão, ser um com o Filho. Louvado seja Deus, ser um com o outro, assim como o Filho é com o Pai. Louvado seja Deus. E eu louvo a Deus pela sua vida, Dani, que você continue buscando, se fortalecendo, né? Porque você tem sido um instrumento do Senhor nesta terra. Deus te abençoe, minha irmã, a paz do Senhor Jesus.